Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos continuar nossas análises de episódios de Jornada nas Estrelas. Vamos voltar a Enterprise, mais especificamente ao 19º episódio da primeira temporada, intitulado Oasis. Gente, esse é um episódio muito interessante, tá? Um episódio daqueles que começa de uma forma, né? Começa parecendo ter um gênero, mas depois o episódio vai sofrendo um plot twist, depois vai tendo uma espécie de mensagem, né? Aquelas mensagens, né, de vida, né, que ajudam a gente, né, a pensar, a refletir um pouco sobre a nossa vida, né? Mas para a gente poder entender isso um pouco melhor, vamos falar um pouco, né, do plot, né, do episódio, né? Enterprise está lá, né, no espaço, né, o Archer está lá jantando com o Trip, está com a T'Pol e com o mercador lá, uma espécie de negociante, né, que tá, e o Archer fala da necessidade que a Enterprise precisa, né, que a Enterprise tem, né, no caso, né, de materiais de engenharia, de lítio, de urânio, coisas do gênero, né. E aí esse mercador fala que tem um planeta, né, ali nas proximidades, que tem uma nave, né, que os escombros de uma nave que caiu lá, né, no caso, né, que é cheia desse material, né, mas ele não pôde tirar esse material porque a tripulação não quis, né, não queria isso, né, mas ao mesmo tempo ele dizia também que a nave não tinha vida. Então quer dizer, o pessoal fala, ué, mas a tripulação, você diz que não tinha sinais de vida na nave, mas a tripulação não deixou levar o material, como é que é isso, né? A nave é mal assombrada, né? O Trip até, né, zoou, né? A nave é assombrada, né? No caso, né? Aí o cara ficou olhando para ele fixamente como se ela fosse realmente assombrada. E ficou esse mistério aí no teaser do episódio, né? Pois bem, Enterprise vai a esse planeta, né? Escaneia a nave, né? Vê a nave lá na superfície, escaneia, constata que não teve sinais de vida, né? E aí eles descem, né? Com a nave auxiliar, né? No caso, né? Vão para o interior da nave, a nave toda escura, né? E aí a impressão que dá é que você está vendo ali um gênero, né, de filmes de assombração, de terror, essas coisas, né, esse suspense ligado a umas penadas, etc. Parece que o episódio ele vai puxar meio por essa vibe, né? Eles começam a enxergar vultos, né? Mas no final das contas eles acabam descobrindo uma espécie de estufa, né, cheia de plantas, né? E eles encontram, né, um monte de tripulantes armados ali, né? E esses tripulantes falaram que a nave sofreu um ataque, né? Que ela caiu na superfície do planeta, que eles não se comunicaram com ninguém para não atrair esses caras que atacaram a nave, né? Eles não dizem direito quem são esses caras, que eles dizem que esses caras atacaram a nave, mas nunca se apresentaram, nunca falaram nada, né? E eles estão lá há 3 anos, quer dizer, vê uma nave inimiga, te ataca, né? Te joga no planeta, né? Você fica em silêncio de comunicação para que os caras que te atacaram não te detectem. Mas por 3 anos, né? Então essa história já é meio estranha, né? E aí o Asher, né, como bom grande bonachão que ele é, né, ele oferece os serviços para consertar a nave e eles saírem de lá, né? E aí os caras aceitam isso de bom grado, né? O nosso Trip vai ficar lá consertando as coisas, né, junto com a T'Pol, né? E uma das moças, né, dessa comunidade aí começa a se aproximar do Trip, né? O nome dela é Liana, né? E aí, né, no caso, né, o próprio pessoal da nave depois pede para ele consertar um computador da nave, né? Ele diz que vai precisar ver, né, que ele já consertou esse computador, né, naquele episódio que ele ficou grávido, né, um computador desse tipo, né, e que ele precisaria ver, né, os esquemas desse computador na Enterprise e convidou, né, os membros lá da comunidade para conhecerem a Enterprise, né. O pessoal ficou meio ressabiado da vida ali, né, no caso, né, mas aí ele acaba conseguindo levar a Liana, no caso, a Liana pede para ir, né, no caso, né, o pessoal fica meio resistente, mas ela acaba indo junto com o nosso trip lá para cima, né. Mas o Reed, né, sempre aquele cara ali que está sempre ressabiado, ele fica estranhando algumas coisas, né, com relação a essa comunidade. A história dos 3 anos que eu já falei, né, ele disse que não viu nenhum sinal de ataque no casco,
pela oxidação do casco, eles já estão lá há 22 anos, não estão há 3 anos, já no caso, né? E eles inclusive encontraram alguns casulos de fuga da nave, um em órbita, né? E aí, qual é a surpresa quando eles veem dentro do casulo de fuga um cara morto que está vivo lá no planeta. O corpo do cara está dentro do casulo de fuga, mas ao mesmo tempo ele está vivo lá no planeta, né? E aí fica tudo muito estranho, né? O Trip, obviamente, vai perguntar para a Liana o que está acontecendo, ela não quer falar, né, no caso, né? E aí o que acontece? O que acontece? Eles descem, né, a superfície do planeta, né? A T'Pol tá lá investigando um pouco mais a nave, né? Os caras acabam detendo a T'Pol, depois detendo o Archer, acabam detendo o Trip, né? Que tá junto com Liana e o, se não me engano, o Travis também, ali no caso, né? E aí eles acabam meio que sequestrando a T'Pol e o Trip, né? Para continuar a consertar o computador, né? E expulsam o Archer, né? E o Travis lá no caso, né? Que obviamente vão organizar, né, uma espécie de operação de resgate para poder salvar, né, os membros da sua tripulação, né? Vai haver um tiroteio, né? O Archer começa a atirar com um phaser, né? Porque o pessoal da nave vai começar a atirar neles, né? O Archer vai responder o fogo e ele percebe que alguns caboclos lá, né? O phaser atravessa o corpo do sujeito, né? No caso, né? E aí, enquanto isso, né, o Trip está lá consertando o computador, enquanto está vendo essa operação de resgate, ele está pedindo para a Liana para explicar para ele o que está acontecendo, que ele não está entendendo. Aí a Liana explica, né? E aí o que acontece? O que acontece? Você vai ter essa nave, no caso, ela, na verdade, ela caiu na superfície por causa de um acidente, né? O chefe de engenharia da nave largou a nave durante o acidente para salvar a vida da filha, né? Lembrando que o chefe da engenharia da nave é o nosso René Auberjonois, né? Muito importante a gente falar isso, né? Tá lá de cara limpa lá fazendo um personagem, né? Não tá com cara de ouro, né? E aí o que acontece? A nave acabou caindo, né? Praticamente morreu toda a tripulação, né? E ficou só ele com a filhinha no caso. Então o que ele fez? Ele criou hologramas para poder viver com a filha dele naquela sociedade. Ele criou hologramas de todos os tripulantes. Por isso que tinha um cara morto lá, né? Na nave, né? Na casulo de fuga, e ele estava vivo no planeta lá, mas na verdade é uma holografia dele, né? E aí o que acontece? Ele acabou transformando isso numa espécie de lar, né? Essa nave aí avariada, junto com uma tripulação holográfica e a filha, ele acaba transformando isso numa espécie de lar, né? E ele fica na zona de conforto dele, junto com a filha dele, por muitos anos, né? A filha dele sabia que eles eram originários de um outro planeta, que aqueles caras eram hologramas, coisa e tal. Mas estava todo mundo vivendo numa boa ali, né? E ele não pensou muito em sair daí não, ficou junto com a filha. O problema é que quando chega a tripulação da Enterprise, a Liana acaba se interessando e se envolvendo emocionalmente com o Trip, ela acaba querendo sair de lá, né? E ela acaba querendo, inclusive, né, conhecer o planeta natal dela, tudo, né? Fazer a vida andar para frente, né? Quando o nosso René Auberjonois fala de tudo isso, né, no caso, né, o que acontece? O Trip, né, impetuoso como ele só, né, sem papas na língua, ele fala o seguinte: mas você tem que sair daqui. Você tem que sair daqui. A tua filha quer conhecer o planeta dela. E se tu ficar doente e morrer, ela ficar sozinha, como é que vai ser, né? Aí o Trip, né, bem, vamos dizer assim, dentro de uma componente emocional bem grande, falando de uma forma bem impetuosa, mas ele, dentro dessa forma emocional de falar, ele desfilou todo um rosário de argumentos lógicos, bem lógicos, entendeu? De que os dois não deveriam continuar ali, que eles deveriam, né, sair dali e tocar a vida, né? Isso vai fazer com que o personagem do René Auberjonois acabe refletindo um pouco mais nessa coisa, né? E ele percebe que ele pode estar sendo egoísta, né? E de que ele não pode temer a mudança, ele tem que, né, levar as coisas à frente, porque a filha dele quer sair dali, esse negócio todo, né? E aí, no final das contas, ele acaba reativando a tripulação holográfica, né? Ele tinha como consertar a nave e eles falam que vão consertar a nave e vão embora, né? E o episódio termina lá com o Trip dando um ressequenciador de proteínas, né, pra Liana, que vai fazer sorvete para ela, eles trocam o selinho e o episódio acaba.
Então, quer dizer, é um episódio que começa com uma toada de filme de terror, né, de filme de assombração, essas coisas bobas, né, mas termina com uma reflexão muito importante que a gente pode levar para a vida da gente. Às vezes a gente chega, entendeu, numa zona de conforto na nossa vida. A gente está lá, né, fazendo as nossas práticas da vida e a gente acaba chegando numa zona de conforto e a gente começa a temer a mudança, né? O que que a gente pode no que a gente pode mudar a nossa vida de repente para melhorar, né, no caso, né? E isso se assemelha muito que no caso da família que você vê ali do pai e da filha, né? Você vê aquela coisa dos pais que criam os filhos, né? Criam os filhos dentro daquele ninho, dentro daquela zona de proteção do mundo, né? Mas tem uma hora que o filho precisa, né, sair para o mundo para começar a viver e isso implica uma mudança, né, no caso, né? Então, quer dizer, até que ponto você fica na sua zona de conforto e a sua vida acaba de uma certa forma ficando estagnada e até que ponto você, né, tenha coragem de sair dessa zona de conforto, encarar uma mudança e você buscar novas perspectivas e novos rumos para as suas vidas, né? Para as nossas vidas, né? No caso, né? Então é um episódio que trabalha muito esse tipo de reflexão, né? E é uma coisa muito interessante, porque você está vendo ali uma série de ficção científica, você está se propondo a, a curtir mais o entretenimento, de repente vem uma reflexão de vida dessas para você, entendeu? Ela cai no teu colo, né? O que mostra, né, o que é um bom roteiro, né? O que é um roteiro bem escrito, o que é um roteiro que vai trazer discussões, reflexões, entendeu? Para sua própria vida, inclusive. É muito interessante ver que tem uns episódios de Jornada nas Estrelas que vão bem nessa toada. E esse episódio, Oasis, é um deles. Tá certo, gente? Vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera, tá? O texto sobre o episódio Oasis vai estar na Batata Espacial para vocês lerem ele com mais calma, tá? E não deixem de se inscrever no Diário do Capitão, não deixem de curtir, compartilhar, comentar, tá? Porque essa ajuda de vocês sempre é muito legal pra gente, tá? Um abração, fui e até a próxima.